Ao dar início a esta palestra, gostaria de me apresentar como professor Dr. Mark Baptista. A nossa palestra se intitulará Qualidades, Relacionamentos e a Prática Científica. Eu sou brasileiro-americano, tendo nascido e morado nos Estados Unidos a maior parte da minha vida, porém passei alguns anos no Brasil, principalmente a década de 80, um pouquinho do início da década de 90, atrelado à Universidade Federal de Minas Gerais. E o estado de Minas Gerais nos traz muitas ótimas recordações, portanto, a oportunidade que a Universidade Docton de Teófilo Otoni nos proporcionou ao aceitar o convite da coordenadora do curso de Medicina Veterinária, a professora doutora Soraya Diniz, e a sua comissão organizadora. É com muito prazer que inicio esta palestra aqui da região que denominamos Boston Rural. Agora são 15 para 5 da manhã, portanto, dentro de aproximadamente 15 minutos, acreditamos que poderíamos considerar como o momento da aurora. E ao amanhecer, ao acordar, ao iniciar o nosso dia, ao estar consciente de que o nosso dia está iniciando, é interessante para o profissional, para uma pessoa, aproveitar o ensejo e alinhar o seu pensamento com aquilo que ela pretende realizar durante essas 24 horas pela frente, até iniciarmos a nova jornada de 24 horas. E com isso, poderíamos colocar uma pergunta para os ouvintes, para os participantes. É uma pergunta relativamente simples, baseada num número real, pesquisas realizadas na Universidade Harvard, aqui pertinho, a Escola de Medicina. E a pergunta é: quantos pensamentos o típico ser humano tem num período de 24 horas? Esse número é muito variável, é claro, mas existe uma ideia de que o consenso estaria na faixa de 70 mil pensamentos. Portanto, ao recomendar que a pessoa iniciasse o seu dia logo de cara com um pensamento não somente positivo, porém determinante de como que o indivíduo pretende realizar curas ao fazer tratamentos, cirurgias, prescrever remédios, fármacos, realizar procedimentos laboratoriais dentro de um trabalho voltado à reprodução, dentro de uma sala de aula, no campo, no matadouro. Se, enfim, em qualquer lugar que o profissional se encontra, ela ou ele poderiam imaginar que as qualidades e os relacionamentos, levando em conta que nós estamos numa prática científica, só poderão ser beneficiadas ao iniciar o dia com essa atitude. Esses questionamentos, essas pesquisas vêm sendo realizadas muito recentemente aqui nos Estados Unidos, inclusive na Escola de Medicina da Harvard, e as escolas de medicina, quase na totalidade, estão começando a oferecer oportunidades optativas para os seus médicos, os seus acadêmicos de medicina, de como alinhar o seu pensamento à sua prática científica, para que não somente dentro do modelo médico, como dentro de um modelo alternativo, pudéssemos, como profissionais, chegar a uma cura, a uma realização do fim de um tratamento, porque
acreditamos que o ser humano, ou no caso o animal, ou até mesmo a nível do coletivo, do plantel, do rebanho, está dentro da expectativa que foi determinada pelo profissional ou pela sua equipe. E, portanto, gostaríamos de agora dar as devidas homenagens de gratidão e de agradecimento, não somente às inúmeras pessoas que nos ajudaram, seja no curso de zootecnia, de Animal Science aqui nos Estados Unidos, como no curso de medicina veterinária, como no curso de pós-graduação, seja a nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado. É sempre importante que a gratidão seja uma qualidade que o profissional inicia o seu dia imaginando que ele ou ela não é uma pessoa só no mundo, e sim parte de um todo, parte de 4 esferas aqui retratados através da atmosfera, da biosfera, da litosfera, da hidrosfera. E ao aguardar o início deste dia, pois na realidade estamos aguardando às 6 horas que esse início se torne muito prático. Basta a pessoa imaginar de que estamos dentro de uma interconectividade, dentro de uma interatividade. Não existe separação, divisão, e sim conexão, uma ponte que liga a nossa atuação não só ao nosso cliente, seja o cliente a nível corporativo, seja dona de casa, seja criança que tem o seu animal de estimação, seja lá a pessoa com quem a gente esteja tratando, e a relação interligada com o paciente, seja um animal ou seja o coletivo, a nível de fazenda, ou até mesmo o coletivo a nível global. Portanto, ao dar crédito a essa interatividade, a essa interconectividade, podemos neste momento deixar de lado um pouquinho da nossa prática constante de uso de tecnologia, tipicamente através de slides, num PowerPoint, e sim aproveitar esta paisagem para refletir sobre essas palavras. Quais são as qualidades que nós, profissionais, trazemos conosco ao iniciar o dia, ao chegar numa fazenda, ao entrar dentro de uma instituição de ensino? Seja lá qual for o ambiente, a gente traz com a gente as qualidades que estão muito óbvias ou talvez sutis, qualidades que a gente acredita que estejam muito bem desenvolvidas na gente, além das qualidades que a gente busca alimentar, desenvolver, melhorar a nossa atuação. Vamos dar como exemplo uma qualidade, a qualidade que poderíamos denominar como respeito, juntamente com a qualidade que poderíamos chamar de ética, seja ela profissional ou pessoal. O respeito começa com o próprio profissional, seu próprio relacionamento com ele ou ela mesma. Além da sua ética, da sua conexão, da sua interatividade, o seu respeito com os clientes, com os seus colegas de profissão, com profissionais de outras áreas, com acadêmicos, seja da sua área ou de outras áreas. Não existe competição, e sim cooperação. O nosso próximo relacionamento seria com a qualidade que denominamos compromisso. E esse compromisso pode ser com a própria qualidade. No caso, não só a qualidade que a gente está
escolhendo como sendo a qualidade do dia para desenvolver, como também o nosso compromisso com a qualidade propriamente dita, ou seja, se a qualidade do seu serviço, a qualidade da sua fala, a qualidade da sua técnica, a qualidade do seu produto realmente está de acordo com aquilo que você está prometendo, que você está vendendo, que você está compartilhando. Neste caso, o termo qualidade, a definição poderia ser voltada àquela, por exemplo, controle de qualidade, a nível laboratorial, um exemplo. Mas o nosso uso do termo qualidade ou qualidades, nesta palestra, nesta oportunidade, está mais voltada às palavras, sejam elas substantivas ou adjetivas ou verbos, que fazem a gente pensar numa ação proposital que a gente pretende desenvolver junto aos nossos relacionamentos, sejam essas conexões com os animais ou com os seres humanos que são proprietários ou cuidadores ou que estão em contato com os animais propriamente dito. Portanto, o alinhamento do pensamento harmônico, em sintonia com todas as esferas, mais uma vez, não só com todos os elementos que compõem as esferas, como dentro dos pensamentos dos animais, dos pensamentos dos proprietários e dos pensamentos dos profissionais. No caso aqui do primeiro Simpósio Internacional de Medicina Veterinária, vamos falar da médica veterinária, que ao atuar no seu dia a dia, no seu momento a momento, ela pretende de fato desenvolver um trabalho bastante harmônico e em sincronia com não somente o ambiente e fatores externos, como os fatores internos, iniciando com os seus próprios pensamentos. Toda esta dinâmica e essa abordagem pedagógica está bastante no início de conversa quando se fala em faculdade de medicina, e dentro da medicina veterinária não há muita conversa sobre isso. Portanto, estamos, de certa forma, trilhando o início de conversa. Estamos meio que uma ponta de tecnologia, para não chamar de outra palavra, não é exatamente tecnologia, e sim a prática científica. E do que se trata essa prática? Naturalmente que sabemos de que fatos, leis, regras, princípios, até mesmo uma mera equação matemática, que 2 e 2 é igual a 4, poderia ser usado como um exemplo a ser cultivado, pois o profissional tem a certeza absoluta e a expectativa sem a menor dúvida de que o seu pensamento está em acordo com a finalidade e o resultado já está estabelecido nesse pensamento. Agora, nesse momento histórico, nesse ano 2020 que estamos diante de uma pandemia, seja ela voltada a coronavírus, o Covid-19, seja as questões sociais, a desigualdade, a economia e o fluxo destas economias globais, seja a relação, o relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos, seja dentro da medicina veterinária ou fora, uma pergunta que se faria seria: qual que é a diferença entre o trabalho da médica veterinária aqui nos Estados Unidos e a colega que atua no Brasil? E ao pesquisarmos alguns assuntos muito recentes, tivemos a oportunidade de ouvir o depoimento de uma colega que tem somente 4 anos de formada aqui nos Estados Unidos. E essa pessoa hoje está com aproximadamente 30 anos de idade, sendo que ela vem atuando na área voltada à medicina veterinária
há basicamente uma década, porque ela, ao iniciar o seu curso universitário, precisou permanecer dentro de uma instituição de ensino superior aproximadamente 10 anos para depois poder ter aquilo que a gente no Brasil poderia chamar de um registro, um número no Conselho Regional de Medicina Veterinária após passar exames práticos e teóricos. E essa moça dos 30 anos, ela, no seu depoimento, comentou como é que aqui nos Estados Unidos, no momento, a situação está bastante desafiadora para a típica médica veterinária. Ela descreveu um percentual muito expressivo de pessoas médicas veterinárias, de ambos os gêneros, que estão de fato cometendo suicídio devido ao chamado burnout, ao estresse do dia a dia. É muito trabalho, muita cobrança, não necessariamente muito dinheiro, porém o profissional, ao se formar neste país, é muito comum, como no caso dessa moça, ter uma dívida que aproxima os $400.000. E isso só devido ao investimento a nível do curso do doutorado de medicina veterinária, para não falar que ela provavelmente desenvolveu uma série de outras dívidas ao trabalhar dentro da universidade, dentro de um curso de biologia, dentro de um curso de zootecnia, animal science. Algo nesse sentido poderia fazer com que ela tenha, de fato, acumulado uma dívida muito grande. Então, o estresse de ter que pagar aproximadamente $1.100 mensais durante 30 anos, fazendo com que ela teria aproximadamente 62 anos de idade ao se formar. Depois de formada, quer dizer, 32 anos depois de formada, portanto estaria com aproximadamente 62 anos de idade ao não mais ter essa dívida com os seus credores, no caso. E ela, portanto, poderia daí em diante se dar ao luxo de falar que ela não mais está